Olá pessoal, hoje vou falar com vocês sobre a Resolução 292 de 2008, que ela trata sobre as modificações dos veículos que são elencados no Código de Trânsito Brasileiro. Vocês sabiam que para as modificações acontecerem é preciso o quê? Que haja algumas especificidades a serem cumpridas? Vamos saber quais são elas então. Pessoal, Resolução 292, então, que vai tratar sobre as modificações dos veículos que são elencados no Código de Trânsito. Para que aconteçam essas modificações, é claro que precisa-se o quê? Precisa-se de uma autorização, sendo essa autorização expedida por quem? Pela autoridade responsável pelo registro e licenciamento desses veículos. Então, você não pode sair aí à vontade, seu livre critério, alterando cor, alterando chassi, alterando suspensão do seu veículo. Você precisa o quê? Você precisa de uma autorização dessa autoridade, que faz o quê? Ela é responsável tanto pelo registro quanto pelo licenciamento. Vou falar com vocês ainda sobre a CSV, o uso do combustível para óleo diesel. Será que eu posso trocar um veículo a ponto de abastecê-lo com óleo diesel, esse tipo de combustível? Veículos de 2 ou 3 rodas. O que a gente tem que saber sobre gás natural e a alteração da cor do veículo? Vamos lá então, pessoal. É o seguinte, quando houver uma modificação no veículo, exige-se a realização de inspeção da segurança veicular para a emissão do certificado. Qual que é o certificado? É o CSV. Sabe o que significa? É o Certificado de Segurança Veicular. Então, você vai alterar alguma coisa no seu veículo, emita esse certificado, porque ele é importantíssimo e carregue ele, tá? Para saber que houve alterações? Houve, só que elas foram todas regularizadas porque eu tenho em mãos esse certificado, que é o CSV, o Certificado de Segurança Veicular. Fica proibida a modificação da estrutura original de fábrica do veículo para aumentar a capacidade de carga. Então, se você tem um veículo de carga, não altere ele para aumentar ainda mais a capacidade de carga. Para o quê? Para você utilizar o combustível óleo diesel. Então, muitos adoram fazer isso para usar o diesel, gente, mas não pode. Se ele veio de fábrica com determinado espaço de condicionamento de carga, você não pode ir lá, aumentar e com isso você, claro, vai passar e falar assim, olha, tem uma carga que pode ser carregada, portanto, eu vou utilizar o óleo diesel. Para isso, você não pode, ok? Isso fica proibido. São exigências para veículos, ainda que sofreram algumas alterações no sistema de produção, que eu quero trazer lá no slide com vocês. Aqui a gente vai tratar sobre algumas exceções, veículos de 2 ou 3 rodas. Joga lá, pessoal, vamos ver o que essa resolução ela traz. Os veículos de passageiros e de cargas, exceto veículos de 2 ou 3 rodas e quadriciclos, usados que sofrerem alterações no sistema de suspensão, ficam obrigados a atender os limites e exigências previstos nesta resolução, cabendo a cada entidade executora das modificações e ao proprietário do veículo a responsabilidade pelo atendimento às exigências em vigor. Gente, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de veículos de passageiros e de cargas. Deixa eu selecionar a cor para vocês aqui. Veículos de passageiros e de cargas, mas não comporta veículos de 2 ou 3 rodas e não é quadriciclo. Não diz respeito a isso aqui. E qual que é o atendimento das exigências aqui? Vamos pensar nesse peso, que é o peso total bruto. A gente tem que obedecer até 3.500 quilos, tem esse peso então, e tem o peso total bruto, que é o PBT, que ele é acima de 3.500 quilos. Então, vamos já memorizar esse tipo de peso. Por quê, gente? Ali nos veículos que tenham até 3.500 quilos fica o seguinte, o sistema de suspensão ele pode ser fixo ou regulável. A altura mínima permitida para a circulação deve ser maior ou igual a 100 medidos verticalmente do solo ao ponto mais baixo da carroceria ou chassi. O conjunto de rodas e pneus não poderá tocar em parte alguma do veículo quando submetido ao teste de esterçamento. Veículos com
peso total bruto acima de 3.500 quilos, como ficam as alterações? Em qualquer condição de operação, o nivelamento da longarina não deve ultrapassar 2 graus a partir de uma linha horizontal. As dimensões de intercambiabilidade entre o caminhão-trator e o rebocado devem respeitar a norma NBR ISO 1726. É vedada ainda a alteração na suspensão dianteira, exceto se for para a instalação do sistema de tração e para incluir ou excluir eixo auxiliar direcional ou ainda ato direcional, tá? Então, vocês viram essa importância que se tem com o peso até 3.500 quilos e depois acima de 3.500 quilos a regulamentação do que pode ou não ser alterado. Agora, a gente precisa falar de um outro ponto, que os veículos que tiveram o quê? A sua alteração modificada, eles devem inserir no campo CRV e CRLV. Então, esses dois campos são obrigatórios constar que o veículo foi alterado, que é o quê? Lá no campo CRV e no campo CRLV. Constem isso, então, para que tudo fique melhor regulamentado. Gás natural. O que a gente precisa saber sobre gás natural como o uso de combustível? Muitos carros hoje preferem adotar o gás natural, mas será que pode haver essa troca de combustível? É o seguinte, ele é permitido para fins automotivos, exceto não se usa gás natural em ciclomotores, motonetas, motocicletas e triciclos, tá? Já os demais veículos automotores que é permitido o uso do gás natural, o que a gente tem que saber para que eles, enfim, consigam circular no nosso país? Vamos lá para o slide, então, para a gente descobrir juntinhos? Vamos lá, pessoal? Joga o slide, ó. Por ocasião do registro, será exigido dos veículos automotores que utilizarem como combustível o gás natural veicular GNV. Então, quando se fala em GNV, é o gás natural veicular. A gente vai exigir, então, desses veículos o Certificado de Segurança Veicular, que é o CSV, expedido por instituição técnica licenciada pelo Denatran e acreditada pelo Inmetro, conforme regulamentação específica, onde conste a identificação do instalador registrado pelo Inmetro que executou o serviço. Ainda, outro certificado, que é o Certificado Ambiental para uso de gás natural em veículos automotores, é o CAGN. Ele é expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, ou a posição do número do mesmo no CSV. Ainda uma observação que a gente precisa saber. Anualmente, para o licenciamento dos veículos que utilizam o gás natural veicular como combustível, será exigida a apresentação de novo certificado de segurança, para saber se realmente está tudo correto. Então, esse licenciamento aí, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser anual. Pessoal, viram então que interessante que é o uso de gás natural? Tem mais especificidades que a gente tem que saber sobre ele. Então, é sempre importante você pegar esse slide que eu acabei de ler, porque ali é um combustível, digamos que novo. Então, é interessante você saber tudo aquilo que eu trouxe, tá? Bom, veículos que sofreram modificações para viabilizar a condução de pessoa com deficiência, também é exigido o certificado de segurança veicular. Então, se você modificou algum veículo para, claro, melhor transportar a pessoa que tem deficiência, você também vai precisar, então, desse certificado. E quando a gente fala em modificação com relação à alteração da cor do veículo. Em caso de alteração da cor do veículo, aquelas que são realizadas através da pintura ou do adesivamento, porque a gente vê muito carro adesivado hoje em dia, e se essa pintura ou adesivamento ele for em área superior, ultrapasse 50% do veículo, exceto para as áreas envidraçadas, pode acontecer, então, de se atribuir ainda uma cor fantasia quando for impossível distinguir qual é a cor predominante no veículo. De repente, é tão envelopado, é tão pintado o carro que você nem consegue atribuir uma cor para ele, de tão mexido que ele foi. Então você pode já atribuir uma cor fantasia para ele.
Pessoal, essa foi a aula então de hoje sobre as modificações dos veículos. Lembra que você não pode aumentar então, transformar um veículo de carga num veículo maior com o intuito apenas de usar o óleo diesel como combustível e a importância de todos os licenciamentos que você tem que ter junto aí aos órgãos responsáveis quando se fala em gás natural, tá bom? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Bons estudos, boa prova para vocês. Os vejo em breve e até mais.